Eu saúdo, eu cumprimento cordialmente a todos vocês que me assistem neste momento, quando nós queremos fazer mais um estudo da Palavra de Deus, da sequência que nós estamos fazendo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje do capítulo 2, versículo 17, até o final do capítulo 3. O capítulo 3 que tem 13 versículos. São todos muito bem-vindos, né, para o estudo, os leigos da comunidade de São Paulo, a própria comunidade de São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, a comunidade Jesus Redentor e também todos vocês que sempre nos acompanham. Eu tenho certeza que mais este capítulo, esse assunto aqui, é muito interessante, é muito importante para todos nós. É uma preocupação que o apóstolo Paulo e seus companheiros têm com a igreja que eles tinham fundado em Tessalônica. Aliás, a mesma preocupação nossa que nós temos quanto à fidelidade em Cristo, a fé e a prática da fé, o amor ao próximo, também nós temos essa mesma preocupação, sobretudo neste ano, nesses tempos de pandemia, quando muitos, inclusive, não podem se reunir com os irmãos, né? Então eu proponho o tema, a preocupação com a fidelidade nos tempos de pandemia. E como subtema, a preocupação de Paulo com a fidelidade dos Tessalonicenses. Fidelidade. Vamos falar inicialmente um pouquinho sobre fidelidade. Fidelidade se espera num casal, se espera do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Espera-se que uma pessoa seja fiel a seus princípios e que ela tenha bons princípios quanto à economia, quanto à política, quanto aos relacionamentos, que a pessoa seja uma pessoa de princípios e seja fiel aos seus princípios. Os comerciantes e os bancos, eles esperam a fidelização dos seus clientes. Mais importante ainda do que tudo isso é, antes de mais nada, a nossa fidelidade para com Deus, e ela se baseia na fidelidade de Deus e de Jesus Cristo para conosco. Deus cumpriu em Cristo todas as promessas feitas em relação a nós, humanos, pecadores, para a nossa salvação. A preocupação de Paulo com a fidelidade dos Tessalonicenses, a nossa fidelidade a Jesus Cristo nestes tempos de pandemia, sobre essas coisas nós queremos tratar. Lembremos mais uma vez que o apóstolo Paulo e seus companheiros tinham fundado a igreja em Tessalônica, no norte da Grécia, na Macedônia, durante a segunda viagem missionária. Eles tinham vindo de Filipos, onde eles tinham sido perseguidos, cidade vizinha, e aí eles fundaram essa igreja em Tessalônica, onde também houve perseguição. Eles foram finalmente como que expulsos de lá. Na verdade, a igreja, para que eles não fossem presos, os enviou para a cidade vizinha de Bereia. E lá o Paulo foi adiante, foi descendo na Grécia e chegou a Atenas. E aí ele está muito preocupado com a situação dessa igreja, que ele deixou mais ao norte, e envia Timóteo para saber notícias, para saber se eles continuavam fiéis, para saber se eles não sucumbiram, sofreram muito nas perseguições. Então Paulo de Atenas enviou Timóteo. Timóteo demora para retornar, agora Paulo está em Corinto, quando finalmente Timóteo retorna. Tá? O nosso texto de hoje trata dessas coisas, eu dividiria ele em duas partes. Primeiro, 1 Tessalonicenses 2, 17 até o 3, versículo 5, que trata desse envio de Timóteo para eles, uma mensagem de alento, de conforto, pedindo fidelidade, né? E depois o capítulo 3, versículos 6 a 13, onde trata das notícias que o Timóteo trouxe, e então uma carta novamente que Paulo envia
a eles. Então, sobre essa primeira parte, 1 Tessalonicenses 2, 17, né, até o capítulo 3, versículo 5. Paulo diz que ele sente assim que ele deixou os tessalonicenses como órfãos, tanto amor que ele tinha para com eles. E ele tinha muita vontade de visitá-los, tentou várias vezes já, mas até agora não conseguiu. Ele diz que Satanás o impediu. Na verdade, o tentador Satanás está sempre tentando impedir os cristãos de vivenciarem a sua fé. Nós somos tentados pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne. O Paulo conseguiu finalmente visitá-los, isso está em Atos capítulo 20, né, durante a terceira viagem missionária. Agora ainda estamos na segunda viagem missionária. Né? Ele gosta tanto dos tessalonicenses, eles dizem que eles são a coroa do seu trabalho, a glória do seu trabalho. Quem sabe nós poderíamos dizer assim, a cereja do bolo do trabalho de Paulo. Ele tem um carinho todo especial por essa igreja. No capítulo 3, versículos 1 a 5, aqui Paulo diz que de Atenas ele enviou Timóteo como ministro, como servo de Deus. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Cristãos são ministros que servem a Deus. E na liderança missionária, na liderança da igreja, ninguém está sozinho, todos se servem mutuamente, todos servem o povo, e o Paulo confia plenamente em Timóteo, que tinha sido aluno dele, como servo de Deus. E ele diz que ele enviou Timóteo para que eles fossem confirmados na fé, fortalecidos na fé, e exortados a viverem em amor para com o próximo, em genuíno amor. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo tinha dito que os cristãos devem ser enraizados em Cristo. O Salmo número 1 diz que os cristãos, os justos, que tornados justos pela fé em Cristo, eles são como árvores plantadas junto às águas. No tempo da seca, as folhas não murcham, porque eles estão bem enraizados. E nós estamos enraizados em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Né? E nós temos que crescer mais e mais. Nossas raízes devem se aprofundar para que possamos produzir mais frutos. Efésios 4,15 diz que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo também diz a eles, nessa carta que ele enviou, que ele considera natural sofrer. Ele considera natural ser perseguido por causa da fé em Jesus Cristo. Porque o mundo odeia Cristo, então o mundo odeia os cristãos também. Então é natural a preocupação. Pedro, numa de suas cartas, também escreveu quanto a isso. Ele diz que não estranhem se vocês forem perseguidos. O problema maior não são nem as pessoas, o problema maior é o tentador, é Satanás. Paulo tinha dito aqui. E lembramos que o pecado entrou no mundo com a tentação de Adão e Eva, que sucumbiram à tentação. Está lá em Gênesis capítulo 3. Sobre essa primeira parte, então, esse envio de Timóteo, 3 pequenos comentários ainda. Assim como Paulo e seus companheiros, pastores e líderes da igreja devem estar preocupados com o bem-estar espiritual, com a fidelidade dos membros da igreja. O diabo, o mundo e a carne sempre querem afastar os cristãos de Cristo, da prática da fé. E somos muito importantes, sobretudo a liderança, os pastores, os líderes da igreja. Nós somos muito importantes para Jesus nesse trabalho de ajudar os crentes, os cristãos, a serem fiéis. Agora, quanto à segunda parte, então, depois que o Timóteo trouxe essas boas notícias, que os tessalonicenses continuavam fiéis, então Paulo prepara uma nova carta para eles.
1 Tessalonicenses 3, agora os versículos 6 a 13, sobre essas boas notícias. Os tessalonicenses, eles continuam firmes na prática da fé, na fé em Jesus Cristo e no amor ao próximo. Paulo tinha receio que, diante das tribulações e do tentador, ele tinha dito no versículo 5, alguns fracassassem, dessem para trás na sua fé e na prática da fé. Paulo tinha esse medo e agora ele diz que ele sente um grande alívio diante da boa notícia trazida por Timóteo. Tanto é que ele diz, agora eu e meus companheiros aqui, nós vivemos de novo. A gente estava como que morrendo de tanta preocupação por vocês. Sempre orando por eles, claro. Paulo diz que agradece e ora por eles noite e dia, pedindo que possa visitá-los de novo e fortalecê-los pessoalmente na fé, no conhecimento de Cristo, da salvação e no amor ao próximo, na prática do amor. E como eu já disse antes, isso veio a se concretizar mais tarde, durante a terceira viagem missionária, lá em Atos capítulo 20, é relatado que Paulo e alguns companheiros conseguiram passar por aquela igreja novamente. Assim diz Paulo, agora na carta que ele está preparando para eles serão santos, quer dizer, sem culpa quando Jesus vier. Serão santos não por causa das suas obras, por causa do sangue de Cristo que os lava de todos os pecados, mas por causa desse sangue de Cristo que lava o coração de todos os pecados, as obras de amor dos cristãos são aceitas porque eles são tornados justos e santos por Deus, então suas obras são consideradas santas também, suas obras de amor ao próximo. Nós, nesse final de semana também, no próximo dia 2, temos o dia de finados, Lembramos que vamos reencontrar aqueles que nos precederam na fé em Cristo e queremos sempre imitar a fé e a prática da fé dessas pessoas, sabendo que a vinda de Cristo está próxima. Para Deus, 1000 anos é como um dia, então não sabemos quando será, mas vivemos na iminência da volta de Cristo. Alguns comentários mais ainda sobre, então, essa segunda parte, essa carta que Paulo está preparando aqui. A nossa fé e amor deveriam ser tão fortes quanto a fé e o amor dos tessalonicenses. Peçamos a ajuda do Espírito Santo para isso. A fé e amor deles repercutiu em toda a Acaia, entre os cristãos de toda a região, Isso está no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 8. 2 semanas atrás falamos bastante sobre isso. A fé e a prática da fé repercutiu. Aí eu pergunto se o que repercute de nós, bem como de nossas igrejas, onde nós estamos e na nossa região. Particularmente as nossas comunidades, Jesus Redentor e Comunidade São Paulo, e os nossos departamentos também, um departamento de leigos, o que repercute de nós. E individualmente, vocês que participam desse estudo, eu pergunto a cada um de vocês, como eu pergunto a mim, o que repercute de nós sobre a nossa fé em Cristo e a prática de amor cristão, Naturalmente, reconhecemos que temos que nos arrepender sempre de nossas fraquezas, de nossos pecados, confiar no perdão e pedir fortalecimento do Espírito Santo. A nossa oração é que o Senhor Jesus aumente mais e mais a fé e o amor de cada um de nós. E nestes tempos do fim, eu diria tempos de bastante incredulidade, de bastante infidelidade para com Cristo, de bastante desânimo ou de ânimos acirrados uns contra os outros, sejamos nós exemplos para os cristãos e para o mundo, seguindo o exemplo de Paulo, o qual se servia de exemplo à medida que ele servia na paciência e no amor, ele seguia o exemplo de Cristo. Sigamos Paulo, sigamos Cristo Jesus
cuja morte na cruz é, em primeiro lugar, para a nossa salvação, perdão dos pecados e vida eterna, mas a humildade de Cristo também é exemplo de vida para todos nós. Amém. Convido-os a orarmos. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais este estudo da Tua Palavra de Deus. Concede fidelidade a Ti, muito amor a Cristo e ao próximo, a cada um de nós que participamos desse estudo e a todas as nossas igrejas e a todos os cristãos. Concede-nos fidelidade, mesmo em meio aos sofrimentos nestes tempos do fim. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.